Flamengo e Palmeiras se unem no discurso em relação ao fair play financeiro e ao calendário do futebol brasileiro. Ou seja, eles estão propondo aí mudanças radicais na estrutura do futebol brasileiro. E por qual motivo esses dois clubes, que têm disputado tantos títulos entre si e têm compartilhado uma rivalidade crescente nos últimos anos, por qual motivo esses clubes alinham o discurso e cantam de uma forma bem firme frente à CBF, aos outros clubes da Série A. E é muito simples a gente entender. Primeiro, quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras, a gente fala de dois clubes que vêm, vamos dizer assim, compartilhando o protagonismo do futebol brasileiro nos últimos anos. São clubes que venceram Libertadores, campeonatos nacionais, com exceção de um caso ou outro, são os clubes que protagonizaram o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos. Isso não à toa, em virtude de todo um trabalho que foi feito nos últimos anos, eu diria na última década, por um dos dois clubes. De forma diferente, é verdade, mas ainda assim um trabalho de reestruturação de cada instituição. E depois de todo um trabalho, o Palmeiras, por exemplo, foi para a segunda, quase chegou aí para a segunda divisão, desde a gestão do Paulo Nobre. O Flamengo de forma parecida, a diferença é que não teve o mecenas ali para financiar o clube no momento difícil. O Flamengo fez isso com a força da sua torcida, mas o Palmeiras também teve mérito em reestruturar o clube, preparar o clube para viver glórias e manter-se competitivo, um projeto de se manter competitivo ao longo dos anos, né? Se estruturou para isso. Então, esses dois clubes se prepararam bastante para isso. São dois clubes hoje financeiramente sólidos, saudáveis e que conseguem, ano após ano, se manterem competitivos. Você vê que eles conseguem manter o elenco, perdem uma peça ou outra, mas eles conseguem se manter muito competitivos não só no mercado brasileiro, mas eles predominam no mercado sul-americano. E, obviamente, quando esse trabalho de reestruturação começou, houveram aqueles clubes que, de certa forma, zombaram, brincaram, não levaram a sério aquele projeto, daquela velha política dos dirigentes do futebol brasileiro, de achar que isso não daria certo, que é um trabalho muito sério para o futebol, e que no futebol você tem que conquistar título, você tem que gastar a rodo, mesmo sem responsabilidade ou sem saber o que aquilo vai culminar para o futuro do clube. E esses clubes também, clubes de camisa pesada, historicamente grandes, foram ficando para trás. Exemplo dos clubes do Rio, de São Paulo, também de Minas do Sul, mas principalmente clubes como Corinthians, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim. Esses clubes foram perdendo todo esse protagonismo. E, obviamente, a partir do momento que eles visualizam o Flamengo forte, o Palmeiras forte, e uma disparidade cada vez maior entre esses e os demais, eles procuram de alguma maneira tentar cortar essa distância. E aí a questão que Flamengo e Palmeiras não é que eles se sintam incomodados, é porque isso é feito de uma maneira que gera uma anarquia no futebol brasileiro, ou seja, uma falta de controle, uma falta de regramento. Você acha, por exemplo, correto e justo que um clube que não paga funcionário, não paga imposto, não paga salário, que ele possa contratar numa situação de fair play financeiro? Isso não poderia ocorrer. Você acha que um empresário que não paga o salário para os seus funcionários, que não paga o imposto para o governo, ele possa continuar comprando maquinários, investindo para aumentar seu lucro? Não faz o menor sentido. Da mesma forma, se aplica para o futebol brasileiro. E aí a gente vê situações como o do Corinthians, que deve a vários clubes que ele contrata, dá calote, não paga imposto, não paga funcionário e ainda assim contrata. Como esse clube, por exemplo, vai competir com aqueles clubes que têm todo um sacrifício, tem toda uma responsabilidade de pagar salário, de pagar imposto, de pagar com suas obrigações e ainda assim competir. Obviamente que esse clube que honra todos os seus compromissos, ele não vai ter a capacidade de contratar jogadores midiáticos, jogadores com maior nível de performance. Óbvio que não. Ele vai ter que ser mais responsável com aquilo que ele tem para investir, com aquilo que ele tem para gastar, porque ele sabe dos seus compromissos, que ele precisa honrar. Já aquele clube que não está nem aí, está gastando com o dinheiro dos outros, porque a partir do momento que você contrata e dá calote, é gastar com o dinheiro dos outros. Esse clube, ele vai contratar jogadores mais caros, sabe-se lá como, vai dar um jeitinho, tira daqui, empresta dali, não paga aquele, e aí vai se colocar mais competitivo ali no cenário esportivo.
no âmbito esportivo. Então, obviamente que isso é justamente o que contrapõe, o que combate, é justamente isso que o fair play financeiro vem a combater. Né? O fair play financeiro não é uma regra para dizer quanto cada um pode gastar ou não. Na verdade, o fair play financeiro é uma regra que basicamente diz que você pode gastar aquilo que você arrecada. E nesse sentido também vai o exemplo do Botafogo. Como é que você pode gastar mais do que você arrecada, que é o que tem feito o Botafogo. Eu até entendo a questão do investimento do investidor que vem de fora e vai colocar dinheiro ali para tentar levantar o clube. Eu até entendo isso, mas precisa haver um regramento para que as coisas não se percam e, por exemplo, você tenha uma enxurrada de investidores aqui querendo, por exemplo, usar essa falta de regramento para lavar dinheiro, né, para fazer transações não transparentes. A gente tem visto no mundo do futebol, não precisa ir para fora do Brasil, é ver o que está acontecendo com as bets aí, que estão sendo acusadas pela própria polícia, investigadas pela própria Polícia Federal, com acusações de lavagem de dinheiro. Então, se você não houver um regramento justamente de você não gastar mais do que você arrecada, justamente para você garantir que o dinheiro que existe no futebol, o dinheiro que é gasto no futebol, ele é um dinheiro gerado pelo futebol. Esse é o princípio do fair play financeiro, que a indústria do futebol gere o dinheiro que ela vai gastar e que não tenha que gastar de outras fontes escusas, obscuras, que não está muito claro, que pode ser de crime, pode não ser, mas que não está claro. E aquilo que não está claro, a gente sabe exatamente o que pode acontecer. Esse é o conceito do fair play financeiro. Então, quando você tem aí um clube ou dois clubes que estão muito ali estruturados, organizados, fizeram todo um dever de casa, é óbvio que eles vão ter todo o interesse para que não se bagunce isso. Você imagina, você tem todo um trabalho para organizar a sua vida, suas contas, fazer tudo direitinho como cidadão, e aí um cenário que tudo isso que você fez não vale mais de nada porque está um cenário caótico, aquele seu vizinho não paga aluguel, não paga conta de luz, mas fica fazendo o gato da sua luz e de uma maneira totalmente desregrada fica tirando vantagens de pessoas que fazem o correto. Então, óbvio que quem se estrutura nesse sentido vai querer que as coisas funcionem com regra, que as coisas sejam corretas, que é o comum correto de qualquer sociedade. É justamente por isso que Flamengo e Palmeiras se unem, porque são os clubes que estão encabeçando esse movimento. Óbvio que eles são os maiores expoentes desse futebol organizado, um futebol que arrecada muito bem, que tem receitas estruturadas e sólidas, né? Não receitas de patrocinadores que vivem sendo investigados pela polícia. Então esses clubes encabeçam, mas não são só esses clubes. Existem clubes também estruturados, como os clubes do Nordeste, o Fortaleza, Clube do Sul, como o Atlético Paranaense, né? Então esses clubes eles vão ter o interesse de que funcione ali um conjunto, uma dinâmica, um contexto onde se tenha regras, onde se tenha princípios e as competições, do ponto de vista financeiro, seja correta para que no nível esportivo seja da mesma forma. E óbvio, a questão também entra aí a questão do calendário, né? Poxa, se você tem uma capacidade de investimento, se você se preparou para aquilo e você contrata jogadores de alta referência, de um ótimo nível de performance, jogadores selecionáveis, jogadores de seleções, quando tiver data FIFA, você vai perder a maior parte do seu time. E aí você vai ser prejudicado por ter se organizado, você vai ser prejudicado por ter se estruturado, enquanto aqueles clubes que têm jogadores com menor nível de performance, jogadores que não são de seleção, eles não vão sofrer nenhum tipo de prejuízo, porque os jogadores não vão ser convocados, ou seja, quem faz o dever de casa, quem trabalha bem, quem investe no futebol brasileiro para valorizar o produto acaba sendo prejudicado. Isso faz sentido? Então, é óbvio que esses dois clubes que têm compartilhado uma rivalidade muito grande nos últimos anos, na última década, eles nesse momento se juntam porque eles têm um objetivo muito em comum, que é a organização da estrutura do futebol brasileiro, para que aquilo não derrube o próprio trabalho que eles fizeram. Muito pelo contrário, para que isso seja um movimento que force a outros clubes também fazerem um trabalho correto, valorizar o futebol brasileiro, valorizar o produto e ter um ciclo virtuoso de aumento de receita, de valorização do produto. Então, nesse sentido, o Flamengo e o Palmeiras eles encabeçam
óbvio que eles também têm ali, olham, um olhar próprio de quererem não se beneficiar, mas não serem prejudicados por essa falta de regramento que hoje existe no futebol brasileiro. Esse é o motivo. Mas eu sei que é uma opinião que confronta com de outros torcedores, então quero aqui saber a sua opinião a respeito. Deixe seus comentários, é muito importante que interaja. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.